Então, nós vamos para a nossa segunda mesa do dia, do quarto Colóquio Mulheres, da Fai Weng. Nesse ano, né, é o primeiro ano no formato online, e temos aqui hoje, né, além da presença da Simone, que eu já vou apresentar, a nossa equipe, a fundadora aí do colóquio, a Ana, a Vanessa, Rai, Mônica, temos todo mais uma equipe por trás, então a gente vai se dividindo entre as mesas, são 2 dias de muito trabalho, de tecer diálogos bem interessantes. E eu queria agradecer muito, Simone, você ter aceitado o nosso convite, de conversar conosco um pouquinho sobre o coletivo Flores de Resistência. E aí, antes de passar para você a palavra, eu só vou te apresentar, né? Falar que você é uma grande pessoa, uma grande referência comunitária aí na sua região. Você participa do Prosa de Mulheres, é conselheira municipal de assistência social, é assessora parlamentar da vereadora Isa Lourença, integra também o Instituto Macunaíma. Depois você podia falar de cada um deles para nós, hein? Apresentar cada um desses projetos para a gente também, Simone. E que vai falar para a gente hoje um pouquinho do Flores de Resistência, que é um coletivo, né, que auxilia muito aí no empoderamento feminino, né, seja com doações de absorventes ecológicos, né, na ajuda materna, no empréstimo de roupas de bebês, por exemplo, em capacitações, em rodas de conversa, enfim. É um coletivo muito lindo e a Simone vai falar para a gente um pouquinho e aí eu passo a palavra para você. Simone, muito, muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Seja bem-vinda. Ai, Simone, perdão, eu te apresentei e não me apresentei. Eu sou a professora Daniela, da Fai Weng, e eu vou mediar a mesa aqui hoje, né? E além de mim, eu já apresentei toda a equipe, a Ana, professora, né, também da Fai, a Rai, a Mônica, a Vanessa, enfim, toda a equipe aqui junto com a gente, tá bom? Pode ir, Simone. Boa tarde, todos e todas e todes. Fiquei meio louquinha aqui agora, com o susto. Falei, pronto, não vou conseguir participar. A gente acostuma, assim, não preocupar em abaixar o aplicativo no celular, porque eu ia usar o computador, e aí descobri que não tinha o aplicativo no computador. É até bom esse susto, né, para a gente se organizar e se preparar anteriormente. Então, eu sou Simone Maria da Penha de Oliveira, tenho 40 anos, sou moradora da Vila Semig, vindo, né, do Morro das Pedras, em 95, com 15 anos, e desde então moro aqui na Vila Semig. Sou mãe, tenho 4 filhos, um de 23, uma de 16, um de 20 e um de 15. Vou lá, né? Eu sou a conselheira municipal da assistência social, estou no 2º mandato, então eu represento a Regional Barreiro, né, a região do Barreiro toda, no Conselho Municipal da Assistência. Faço parte da classe, do CORAS, e hoje, né, do Conselho. Também sou assessora parlamentar da vereadora Isa Lourença, estamos aí contribuindo, né, no que possível dentro do território. Também faço parte voluntária do Instituto Macunaíma. O Instituto Macunaíma é uma casa de cultura, onde é oferecido projetos, né, e capacitações para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, mas no contexto da pandemia a gente está atendendo as famílias, então a gente chegou a um teto de quase 3.000 cesta básica mensal e 600 cartões de alimentações no valor de R$ 300 também para as mães do território. E a gente sempre prioriza as mães solos. Né? Nesse contexto de pandemia, muita gente ficou desempregada, muitas mães sofreu, né, com esse descaso de assistida, né, do município. Então, o Instituto Macunaíma parou as suas atividades com as crianças e adolescentes e fez essa acolhida. Tem um retorno agora para dezembro, presencial com as crianças e adolescentes, mas então a gente ainda continua fazendo esses atendimentos mensalmente dessas famílias. Eu falo 3.000 que são fixas, né, mas a gente bate um teto de quase 6.000 cadastros. Então, assim, é muita gente, é muita gente. A gente fica passando a peneira mesmo, sabe?
E é uma peneira difícil, né? De você querer descobrir quem é que precisa mais. Então, o sentimento não é bom. Atualmente também eu fui eleita conselheira, né, do CEAS, a conselheira estadual da assistência estadual, então eu vou representar o estado de Minas Gerais no CEAS, também fui eleita. E sou liderança comunitária, faço parte, sou coordenação do grupo Prosa de Mulheres, ele era o Para Elas, acontecia no espaço do CRAS, e no meado de 2020 a gente ficou sem usar o espaço, não tinha como fazer, e a gente foi para o campo da internet aí, né? Criou-se o WhatsApp, hoje a gente tem quase 140 mulheres, e esse grupo de apoio a essas mulheres, com atendimento psicológico, encaminhando para atendimento psicológico, encaminhando para assistência, para saúde, acolhendo mesmo, né? O espaço de acolher mulheres. Então, eu também faço parte dessa coordenação. E o meu xodó todo, o meu amor, o Flores de Resistência. Flores de Resistência, ele chega na minha vida em 2020 como BH Fica em Casa. A gente estava passando por um processo de descobrir a pandemia, como lidar com essa pandemia no mês de março, assustador, né? Porque a pandemia ela não chega assim, vai devagarzinho, não. Ela chegou dentro do território de uma vez. É como se pegasse uma bomba e soltasse ali. Então, o desemprego foi aquele mutante, né? E a gente está falando de mães, de mulheres, a maioria negras, de periferia, que saem do seu território para o Centro-Sul. Né? Então, assim, a maioria diarista, tá? A maioria não tem nem o ensino médio e fundamental completo. Então, assim, cresceu sendo a faxineira, sendo a diarista, e, de repente, isso é arrancado, que foi arrancado com muita rapidez. Né? Então, assim, como fazer? E aí, como eu já fazia esse papel de liderança dentro do território, sempre mais na acolhida das mulheres que sofrem violência doméstica, eu tenho mais um olhar para esse lado, até porque já vivenciei isso na minha vida, então eu falo que é um caminho que eu consigo transitar com mais facilidade. E aí a gente ficou pensando, né, assim, comecei junto com outros parceiros do território a fazer essas distribuições do que arrecadava, usava muito o meu WhatsApp, meus status, né? Olha, vamos pedir uma cesta. E isso foi chegando. E até então eu tive contato com algumas pessoas, principalmente a Isa, na época ainda não era a vereadora, né? Ela fazia parte desse movimento, BH Fica em Casa. E aí ela me procurou e a gente bateu um papo e vamos ver no que podia ajudar no território. Primeiro momento seria só cesta básica, mas isso foi passando, sabe? A gente começou a entender. E as gestantes? E a gente estava num contexto de ter mais de 40 gestantes dentro do território. Então, assim, como que a gente vai fazer com essas gestantes? E aí começou a se criar um kit gestante, onde ele era contido tanto atendendo as mães com absorvente e as crianças também, os bebês recém-nascidos, né? Vindo a roupinha, vindo fralda. Era aquele primeiro aparanto mesmo. A gente até teve uma participação no É de Casa, porque isso deu um destaque, né, de como essa solidariedade do enxovalzinho. E aí a gente continuou, tanto fazendo esse papel de doando esses kits maternidade e também as cestas básicas aleatoriamente. Mas o nosso acesso à cesta básica era muito pouco, né? Porque a gente está falando de pessoas voluntárias que também estavam sofrendo isso e tirando um pouco do seu para o outro. Mas vamos aí, vamos caminhar. Mas é muita gente envolvida. E aí, um belo dia, meu portão, eu não gosto de deixar ele fechado, sabe? Eu falo que a necessidade ela não tem que bater no meu portão, ela tem que entrar no meu portão lá dentro. E aí, nesse dia, eu tinha encostado o portão e uma adolescente do território bateu. E eu fui atendê-la. E quando eu cheguei lá, ela perguntou para mim, eu estou querendo falar um negócio com você, e eu disse para ela, entra aí, pode ficar à vontade, é uma adolescente que eu conheço desde criança, e ela disse para mim assim, eu estou sem graça, mas eu quero te pedir uma coisa. Com aquele contexto todo, você pensa assim, vai me pedir mantimento, né? Porque era aquilo que estava
no áudio, né, acontecendo. E não, ela vira para mim muito constrangida, e me pede um absorvente. E aí eu entreguei esse absorvente para ela, falei, não, eu tenho, porque eu tenho uma filha adolescente que hoje tem 16 anos, mas na época ela tinha quase 15, né? Estava prestes a fazer 15. Falei, não, eu vou pegar aqui e vou te dar. E ali eu fui lá e peguei uma quantidade e dei ela. E ela foi, mas aquilo foi um choque, sabe? Na hora que ela foi embora, eu fiquei parada assim e comecei a pensar: que mundo é esse? Que Brasil é esse onde eu tenho que expor a minha intimidade, sabe? Que eu tenho que bater na porta do outro para pedir um absorvente. É muito íntimo, sabe? É uma coisa muito minha para que eu tenha que dizer para o outro. Eu vou dizer para o outro se eu quiser, mas não que eu tenha obrigação de ir lá. E nisso eu fiquei muito mal, gente. Eu fiquei muito mal. Foi uma das sensações piores que eu já vivi. E até me emociono muito porque não dá para acreditar, sabe? Não dava para a ficha cair. Como que a gente estava vivendo aquilo? E aí, em seguida, eu liguei para a Isa e falei, Isa, aconteceu isso, isso e isso. E queria ver como que a gente pensava. E aí o BH, né, Fica em Casa, pensou em ações que a gente doasse absorventes. E a gente começou a atender essas adolescentes. Em parceria com a minha amiga Daisy, que é minha amiga de território, né, porque você não trabalha sozinha. Você tem uma equipe, você tem vários, e amigos do seu lado, porque senão você não dá conta. E aí um dia, mas a Deise sentada, eu contando para a Deise, eu falei, vamos fazer uma ação? E a gente começou a fazer uma ação por fora, onde a gente atendeu 20 adolescentes com absorventes, um kit, né? A gente montou um kit com toalha, sabonete, absorvente, pasta de dente e tal, mas isso também era muito precário, porque é muito adolescente. E aí a Isa propôs que a gente começasse a debater isso dentro do BH Fica em Casa. Então, eu não era a coordenadora ainda também, eu era só uma participante, né? Eu era a liderança que fazia essa ponte, né? Eu fazia essa ponte com o território. E aí a gente foi indo, foi me entregando, até que um belo dia nasceu, a gente chegou em 2020, resolvemos sair do BH Fica em Casa. Não dava para ter esse nome, não dava para ter essa cara. E aí, em debate coletivo, com muita união, com muito respeito, se tornam flores de resistência. Florir e resistir. Né? A gente tem resistido a tantas coisas dentro, não só do meu território, mas no mundo, sabe, em geral. E aí eu faço parte, eu começo a fazer parte dessa coordenação total, com todos os direitos de falas, de opiniões, de exposição, e aí deixo de ser só essa liderança que faz essa ponte. O meu papel é captar essas mulheres, essas adolescentes, essas mulheres do território, é fazer esse levantamento de como que é o fluxo, né, qual a quantidade de fluxo, de menstruação, a necessidade. Então, eu e a Deise fazemos isso, levamos isso para a coordenação, e aí a gente produz junto em parceria com a Pagu, né, uma parceira da gente, a Marcela, que produz esses absorventes com preço mais em conta para a campanha, né, que ela entende que é uma campanha de solidariedade, e a gente trabalha com doações, e aí a gente parte para isso, divulgar, procurar apoiadores, procurar doações, onde a gente vai conseguindo valor, esse valor é voltado para as adolescentes, que não atende só o Vila Semi Conjunto Esperança das Antenas, não. A gente também tem a Maria, que é outra parceira na ocupação Irmã Dórates. Então, hoje a gente tem 60 mulheres, entre mulheres e adolescentes, atendidas com absorvente ecológico. Aí a gente sai do absorvente descartável e parte para o ecológico. O que é o ecológico? Ele é um absorvente produzido pela Pagu, igual eu já disse. Ele traz uma qualidade de vida, uma qualidade de saúde para a mulher, materiais assim excelentes, né? Apropriados
para a região, para o local íntimo da gente. Algumas mulheres têm um fluxo muito intenso, vem também uma calcinha absorvente, né? E a gente faz palestras, não é só chegar e entregar, a gente preocupa nesse dia dessa entrega que a produção, que quem produz, que é a Marcela, ela vem de Juiz de Fora, né, voluntariamente de Juiz de Fora, ela vem, ela faz essa roda com essas mulheres, ela explica, a gente sempre tem alguma parceira da saúde, sempre voluntários, a gente trabalha só com voluntários, tá, gente? É o foco, então elas vêm, fazemos cartilhas, então fazemos também, falamos de política, né? Falamos do momento, então, se é no mês de novembro, vamos supor, tem uma doação no mês de novembro, a gente vai falar do acontecimento de novembro, mês de outubro, né, o outubro rosa, e a gente parte para isso. Mas só que isso nos falta perna, isso nos falta força, isso nos falta dinheiro. E até então, a Isa é eleita, né, quando a Isa foi eleita, ela cria a PL, né, da dignidade menstrual. Porque até então era pobreza menstrual, mas aí a gente ficou muito contra esse nome, sabe? Pobreza. A gente já é pobre, não precisa de diminutivo mais. E aí a gente passa para a dignidade, que é o que a gente quer, dignidade. Eu não menstruo mais há muitos anos, mas eu quero ter dignidade que a minha vizinha, minha filha, a esposa da minha vizinha, sabe? Qualquer um tem a dignidade de menstruar, que não seja um tabu, que não seja uma coisa dolorida, que não seja ódio, sabe? A gente deseja que eu não precise de cortar as mangas da minha blusa para servir de um paninho, sabe? A gente deseja que as mulheres que estão em cárcere privadas, somente as moradoras de rua, não precisem de usar miolo de pão, que isso parece que... Ai, Simone, você está falando disso? É a realidade, sabe? É a realidade de muitas. Eu não preciso de usar um jornal, papel higiênico não segura a menstruação, todos nós sabemos disso, ele foi feito para limpar, não para segurar uma menstruação. Então, eu quero dignidade para que nenhuma mãe, como a gente tem no território, tenha que escolher entre comprar um pão e um absorvente, ou ela tenha que comprar a fralda descartável para o seu filho, ou absorvente, ou que ela tenha que optar em ficar suja. Eu não quero que a minha filha continue deixando de frequentar a escola, porque no período menstrual, as adolescentes, isso é detalhado, né, que as adolescentes, elas faltam muito mais de aula no período menstrual, porque a escola não tem qualidade para isso, a escola não é que não está preparada, nunca se preocupou em se preparar para receber essas adolescentes, sabe, essas mulheres, e aí ela opta em não ir para a escola. Eu não quero a minha filha nem adolescente numa amarrando blusa na cintura, porque está com a sensação que está suja, ou realmente está suja. Eu não quero uma adolescente, o absorvente dela é maior do que o corpo, e ele caindo no meio da quadra, e os coleguinhas fazendo isso de bola. Isso acontece no território, sabe? Eu não quero ela passando essas humilhações. Temos hoje no município, né, que foi aprovado a PL para poder ter o absorvente gratuito nas escolas. Que bom, fico muito feliz. Mas não é só as estudantes que menstruam. Não é só elas, sabe? Então, absorvente para todos que menstruam. Todos, independente do gênero, todos que menstruam, sabe? Então, assim, pode ir. Não, eu só ia falar que é uma pauta muito importante, muito necessária, né, Simone? Porque está lidando, assim, com a saúde da mulher, né? E até mesmo com sua própria vivência no seu corpo, né? E aí, todos esses relatos que você traz, eu como professora, atuei 10 anos na educação básica, eu via isso muito de perto, né? As minhas alunas faltando na época menstrual, ou passando por alguma dificuldade porque não tinha um absorvente adequado, né? Várias vezes, enquanto professora, já fui, né, socorrer. Quem de nós, professoras, nunca foi socorrer
aluna no banheiro. E antes de passar para os outros segmentos, eu trabalhei em uma única escola em que tinha absorventes, mas que era uma situação proposta pelas alunas. Eram as alunas do Cefet, elas faziam uma cestinha, deixava no banheiro feminino e falava assim, quem puder doar, quem precisar pegar. Então, assim, estava sempre cheia, porque a gente estava sempre, as meninas doavam, as professoras doavam, e sempre alguém precisava, sabe? Então, assim, foi da escola que partiu isso? Não foi. Foram das meninas, né, que sentiram essa necessidade de ter isso nos banheiros femininos do Cefet. E eu achei isso muito bacana. E é como você disse, só as estudantes menstruam? Não. As mulheres em situação de rua, as mulheres em cárcere privado, e aí agora você teve uma possibilidade, né, de ter esses absorventes distribuídos de forma gratuita enquanto política pública, foi barrado, né, pelo governo federal. Isso nos deixa muito triste, porque fala de nós, né, das nossas vivências, e é muito difícil você ter que colocar um miolo de pão para barrar o seu sangramento. O jornal, imagina, gente, né? E essa é a realidade de muitas mulheres, né? De muitas mulheres. O absorvente, ele é um artigo de luxo. Um pacotinho de absorvente, gente, custa quase R$ 10. E assim, quando você tem um fluxo muito. Você não usa um no seu ciclo, e uma casa costuma ter várias mulheres, três, quatro, enfim. É, são situações assim que a Simone traz mesmo de incômodo para refletirmos, né, sobre essas ações. Daniela, você retrata bem, sabe? A gente ter um presidente vetando uma coisa que é tão importante. Mas, assim, também acho que não é nem de se assustar, porque ele não governa para mulheres. Antes mesmo dele ser o presidente, ele já deixava bem claro que ele não estava ali governando por nós. Ele não está preocupado com a Simone da periferia, com as mulheres de periferia, com a classe menor, sabe? Que se dane a gente. Ter, né, a ministra nos dizendo, né, que o absorvente é importante, mas a vacina é mais importante. Que culpa nós temos? Que culpa nós temos da pandemia? Porque a menstruação, toda menina mulher, ou, né, assim, quando ela nasce, ela já sabe que um período ela vai menstruar. A gente já sabe disso, né? Então, assim, que culpa eu tenho de ter a menstruação? E aí eu tenho que escolher, então, entre a vacina e o absorvente? Eu quero os dois, sabe? O Bolsonaro, né, o genocida, porque não dá nem para dizer outro nome a ele não governa por nós. E a gente lá vai com o novo aí, com o governador Zema, com a mesma pegada, sabe? O Zema também não governa para nós mulheres. Ele não está nem aí, sabe? Tem um auxílio mineiro, que a gente sabe que foi lá, que foi as deputadas da Assembleia que fez, né, que propôs isso, ele vem dizendo que foi ele. O que ele faz para, não, vamos colocar absorventes, vamos fazer uma dignidade, porque não é uma, eu falo assim, no século XXI a gente discutindo menstruação, sabe? Ah, mas a minha mãe usou paninho. Que bom que a minha mãe usou paninho. Que bom. Mas por que que eu tenho que usar o paninho incorretamente? Porque minha mãe usava um paninho, mas não era um paninho para o corpo dela. Era uma roupa cortada, porque eu cheguei a usar assim, né? Aquilo você lavava com o sabão, com o cloro, dava no outro dia. Quantas vezes que eu tinha que passar maizena? Eu mesma tive que passar farinha de trigo, pomadas, porque depois que terminava o período de menstruação, eu estava toda assada, sabe? Então, assim, qual que é essa qualidade desse paninho? E tem uma outra discussão também, a Ana está com a mão levantada, acho que ela pode ir dialogando também conosco. Tem uma outra situação também, que é a questão daqueles coletores, né? Que ele é muito bacana, ele é muito legal, mas não dá para você, por exemplo, distribuir um coletor para alguém que está em situação de rua,
né? E falar, olha, então fique com ele aí por 6 meses, né? Tá resolvido. Não tá, porque você precisa de uma higiene, né? Para reusar. E a pessoa que está em situação de rua, ela não consegue fazer essa higienização. Então acaba piorando a situação ainda mais, levando infecções para essas mulheres, E né? ele não vai chegar a É, nós. Ele não não. vai chegar, porque o Porque é valor dele caro é também, alto. né? É um Ele é valor caro. caro. É um valor O caro. absorvente, que é um preço mais em conta, porque ele é um preço único para a gente, tabelado. Mas você Uhum, pensa, se é para o governo, ele não saía nesse uhum, valor para nós, uhum. sabe? Então, assim, ele não vai chegar. Esse coletor é uma ilusão, ele não vai chegar a nós. É, O básico dos básicos não chega. pois é, porque tinha-se, né, aquela proposta que você resolve um problema e fica 6 meses ali sem precisar Isso. retomar nele, né? Mas mesmo assim é algo complicado por conta da higiene. E aí agora, como você tocou nesse assunto, né, é muito caro, não tem como, né? Deixa eu passar para a Ana, que a gente vai fazendo essa roda, assim, se você não se importar, Simone. Não, tranquilo. E aí, Dani, na hora de se falando do coletor, né, a gente enxerga os nossos privilégios, né? Sim, É, sim. porque eu tenho coletor e eu tenho calcinha absorvente. Eu acho que, tipo assim, é um investimento que eu fiz para diminuir a questão do absorvente sintético. Que é isso que a Simone falou, a questão da saúde, de não empolar, de não, né, ter outros problemas de saúde, né? E realmente o coletor, você precisa depois fervê-lo. Você tem que ter as condições de também colocar ele para ferver depois de uso. Então, realmente a gente percebe, né, na menstruação, os privilégios que a gente tem, né? Quer dizer, uma coisa que é fisiológica do nosso corpo, e aí a gente não pode esquecer dos homens trans que menstruam, né? Então, quando Simone fala é para todo mundo que menstrua, eu também penso neles, né? Então a gente, inclusive eles têm, costumam dizer, pessoas com útero, pessoas sem útero, que é isso, né? Porque agora que surgiu uma marca, mas também ainda é caro, com cuecas absorventes para atender esse público, né? Mas aí a gente está falando de pessoas com condições para comprar. E aí, Simone, primeiro, eu achei linda, fiquei emocionada aqui com a história do nome da criação do Flores de Resistência. Em 2018, no segundo colóquio, nós ficamos muito perdidas de como fazer o colóquio, porque aconteceu exatamente após as eleições. E aí, como que faz um colóquio de mulheres, uma instituição que estava muito machista, sabe aquela coisa do tipo assim, quero sentar e chorar? E, e aí a organizadora, ela postou no Insta uma foto dos girassóis, que os girassóis nas sombras, eles se olham buscando o sol. Então a gente adotou, fez uma decoração toda no segundo Coloco Mulheres com girassol, e hoje o girassol faz parte da nossa logo. Então, quando você falou em flores, eu fiquei emocionada, me emociono aqui de novo, porque é isso, né? Nós somos girassóis que na sombra a gente se agarra uma da outra, né? Eu acho que eu senti muito isso na sua fala em relação né, ao surgimento do Flores de Resistência. Então, e que realmente, né? Eu achei bonito isso, seu portão não fica fechado, né? Eu achei isso muito bonito. E quando se falou das escolas, Dani, eu lembrei da UFRJ. Quando eu estudei lá na UFRJ, foi o único lugar que eu vi com o bilhetinho. Se você tem um absorvente a mais, deixa aqui. Eles tinham uma caixinha em todos os banheiros na UFRJ. E aí eu proponho para nós, quando a gente voltar ao presencial, a gente fazer isso na FAI, Dani. Sabe? A gente fazer isso nos banheiros da faculdade. Acho super pertinente, acho muito importante. E é engraçado porque você fala de um lugar assim, que é a universidade, né? Eu vi ainda na educação básica, apesar de ser um Cefet, né? Mas foi na educação básica também que eu vi. Eu achei muito lindo vindo dessas meninas, sabe? E eu acho que sim, a gente tem que fazer essa proposta em todos os lugares que nós frequentamos, que nós estamos. É importante, né? Porque tem-se muito essa ideia de um tabu menstrual,
Você não pode falar. Você não pode falar, né? Não pode falar. Aqui em casa é engraçado. O meu marido e Joaquim brincam, falam que eu tô com o sangue da lua, né? Os homens aqui de casa. Mas assim, as pessoas não falam, não tocam nesse assunto, é um tabu. E a gente precisa falar porque é questão de saúde pública, né? É saúde pública. E é aquilo que você disse, Simone. Independente da pandemia, nós vamos estar aí menstruando, né? E menstruação é um artigo de luxo, é um artigo de luxo. Eu não sei se a Ana terminou, Ana. Eu só queria saber um pouquinho mais da produção dos absorventes. Se eles são aqueles absorventes, as calcinhas são de pano. Como é que eles são feitos? Como eles são E, pensados? e eu queria só aproveitar esse gancho da Ana e também perguntar sobre essa questão do financiamento, quem ajuda o coletivo atualmente e quantas pessoas que atuam junto com você, Simone. E além dos absorventes, parece que vocês também fazem todo um trabalho com fraldas geriátricas, não é isso? Aí eu vi também um pouquinho mais. Tá. Então, a quantidade de pessoas que atuam comigo, realmente, não vou conseguir responder agora, porque nós somos muitas e muitos, sabe? Que bom, que bom. As doações pelo flores de resistência, bh@gmail.com. Então, flores de resistência, bh@gmail.com. Qualquer um pode doar, já aproveito aqui para pedir doações. Gente, qualquer valor é muito bem-vindo, é qualquer valor mesmo, sabe? A gente está até assim, fizemos uma campanha entre nós que cada um membro da coordenação tinha que tentar contactar 3 pessoas do seu WhatsApp, no mínimo 3, para essas pessoas serem os doadores fixos, né? Porque a gente trabalha assim, hoje a gente tem, amanhã a gente não sabe se vai ter. E além das doações dos absorventes, eles são produzidos em Juiz de Fora, igual eu disse, a Marcela traz, a Flores compra num preço menor na mão da Marcela, né? Que é da Pagu, a marca é Pagu. É um material assim, eu não sei falar bem do material, sabe, gente? Eu sei da qualidade, que vários relatos, várias mulheres que tinham alergia, hoje não tem isso mais, tinham desconforto, hoje consegue sair de casa numa boa. Os relatos são sempre positivos. Então, assim, sinal que é bom. Eu falo assim que a única coisa ruim que tem é que hoje eu não menstruo. Então, assim, eu sinto vontade de menstruar, porque eu gostaria de usar para me dizer para vocês com mais verdade o tanto que é bom. Sabe? Mas a minha filha faz o uso, então, assim, é excelente. Não tem mais aquela sujeira, não tem mais aquele medo de que a roupa vai estar suja. Além disso, a gente tem a Circulou, né, também. Hoje ela está mais atuante no Irmão Dórites, na ocupação Irmão Dórites, é onde a gente doa as fraldas as fraldas ecológicas também. É uma fralda mesmo ecológica, onde na verdade é emprestado. As fraldas são doadas, mas as roupinhas a gente faz um empréstimo para as mães. E aí de 3 em 3 meses elas têm que ser circulando. Então, nisso também a gente está voltando lá, né, daquela de entender que o que é bom para mim é bom para o meu vizinho, a circular, que roupa de criança não se vende, sabe? Que não se vende, se doa, sabe? Se empresta e vai reutilizando isso. Então, a gente está voltando a ter esse cuidado, essa mãe ter esse cuidado com mais zelo, porque eu tenho que passar para o outro, dando essa qualidade para quem não tem condições, porque, imagina, ganhar essas fraldinhas ecológicas diminui um custo, principalmente na família de periferia, né, dessas mães das comunidades. Então, eu já não ter que preocupar em comprar a fralda descartável já é um ganho, entre aspas, porque aí eu posso, esse pouco que entra, se ele entrar, eu já vou abranger nele para outros setores, né, da casa, seja com higiene básico, seja com o que comer, né, que realmente, porque geralmente nas periferias, o menor número de pessoas que tem numa casa é 4, 5.
É raro você achar uma mãe que tem um filho. Ela sempre vai ter um teto de 2, 3 filhos, às vezes os netos, às vezes a mãe ganhou neném e a filha também, a filha mais velha, né? Então a gente passa por isso. Não é assustador dentro do território. Então a gente também tem esse olhar, esse cuidado. Também né, a gente precisa dessas doações para atender um número maior, tem uma lista de espera, mas infelizmente financeiramente a gente não consegue atender todas. Demanda tem, tá, gente? Demanda tem. Seja para o ecológico, seja para o descartável, demanda se tem. Não tem a matéria, né? Que é o financeiro para a gente estar fazendo essas compras, né? Porque se eu fazer um levantamento, toda hora tem gente precisando, toda hora tem uma gestante, toda hora tem um neném nascendo, né? Toda hora tem uma mulher menstruando, e a gente não consegue atender todas, e isso também nos deixa mal. Onde a gente parte, gente, vamos tentar pelo menos 3 contatos do telefone, de começar a doar um valor fixo para a gente, mensal, né? A gente não está falando para vocês, não, é vocês que vão dizer para Flores, o que eu posso é isso. E isso seu vai ser transformado em dignidade, em acolhida, em amor, sabe? Que a gente não transmite, a gente não está ali só doando. A gente também volta para saber qual foi o retorno dessas mulheres, como é que você está se adaptando. Se você não está se adaptando, diz para a gente ver o que a gente pode fazer para estar te ajudando, porque não é só, é isso aqui que tem, pronto, acabou, não. A gente se preocupa muito com o retorno. A gente gosta muito de ouvir delas, sabe? Qual que é o retorno? Porque talvez você não se adaptou. E aí, se você não se adaptou, o que faz? Né? Não é como comer jiló. Eu não gosto, mas é o que tem. Não, não é o que tem. Se não dá certo nisso, a gente vai tentar de outras maneiras estar te ajudando. Porque nós já estamos fragilizadas, sabe? A gente já sofre 24 horas, sabe? É com o Estado, é com o município, é com o desmonte total do desemprego, é ter os seus filhos dentro de casa e a alimentação se multiplicar, né? Porque o período que essas crianças estão em casa quantas refeições, quantas famílias que mandam seus filhos para a escola não porque quer, porque é lá que ele vai ter uma dignidade de ter a alimentação. Então, nós, Flores, preocupamos muito com isso. Nós partimos para a dignidade menstrual, mas partimos também para a acolhida, para o respeito, para o diálogo, sabe? Essa mulher não está dando conta de caminhar, não está dando conta de se sentir. Vamos participar, vamos levar, oferecer alguns companheiros que são psicólogos e conseguem fazer esse atendimento voluntário, sabe? Essa mulher que está tentando sair desse relacionamento abusivo, ou essa adolescente que não está lidando, não está sabendo lidar com o seu conhecimento, com o seu corpo, e ela não tem esse espaço com a mãe. Não é porque a mãe não tem tempo, a mãe às vezes não tem condições de parar para dizer para a filha o que é uma menstruação. E eu fui criada que não era dito, né? Era vergonha menstruar. Era como se dissesse, ai de você se seu pai ou seu irmão souber que você está menstruada. E ao contrário com a minha filha. Né? Você vai ter que ter orgulho do seu corpo. Uhum. Que bom que você menstruou. Não tem que ter medo de dizer que está menstruada. Por quê? Então, a gente está num contexto diferente, né? De fortalecer essas adolescentes para elas entenderem o caminho e elas fortalecerem outras. Sim, e esse negócio da vergonha, do tabu, a gente tem até um ditado aqui popular que é péssimo, né? Que é quando fala assim, fulana tá de chico, né? E esse chico remete à ideia de chiqueiro, né? De sujeira. E hoje que a gente tem, né, reaprendido esses termos, né? Mas não é legal a gente tá sempre falando, né, nessa linguagem, fulano tá de chico, assim, né? Não, fulano tá menstruada e é isso mesmo, vida que segue. Sobre esse acolhimento, Simone, tem até uma pergunta aqui, que é do José Ricardo, que ele fala o seguinte, ele está no segundo período, né, lá da nossa FAI, no segundo núcleo formativo da noite, e ele fala que apesar do momento, né, a gente está discutindo sobre menstruação, absorvente, ele queria também saber um pouco mais
sobre como o coletivo atua na escolarização de mulheres, né, mulheres periféricas, como vocês conseguem ali ajudá-las, né, na qualificação escolar, se o coletivo faz esse tipo de papel, aí ele queria saber um pouquinho mais. E, gente, assim, estamos numa roda de conversa, apesar de estar nesse formato virtual. Depois, quem quiser ir levantando a mãozinha, perguntando, a gente vai dialogando aqui. Aí o Zé Ricardo levantou a mão. Você quer completar a sua pergunta, Zé Ricardo? Sobre o que... Boa tarde a todos aí. Com relação a essa última fala sobre estar pejorativo demais, estar de Chico, essa questão aí, precisa de uma conscientização até para os homens, né? E para quem trata dessa forma, que o período de menstruação é um período até de purificação da mulher, né? Em que eu creio que é isso, né? Não um período de sangramento, uma mudança, parece que sai, liberado alguma coisa, me aprendi dessa forma aí. Agora, o Estado na omissão, aí a minha pergunta foi sobre isso daí mesmo, sobre o que é feito, né, Simone, com relação, apesar do assunto ser pertinente, né, sobre direitos, né, o Estado, a omissão do Estado, que a responsabilidade social está na mão do Estado, né, de fazer com que recursos chegassem na mão de todos, né, de toda a sua população. Ele não faz. Se é feito alguma coisa nesse sentido de escolarização e qualificação das mulheres das comunidades em que vocês atuam? Então, Zé Ricardo, a gente vem, né, a gente tem um cuidado com as cartilhas, a gente faz umas cartilhas escritas, mas também com muitos desenhos, sabe? Muitos desenhos mesmo, a gente procura isso. Nas rodas de conversa, a gente sempre procura compreender cada mulher, no sentido assim, ó, essa tem facilidade para ler, essa não tem facilidade para ler, então como é que a gente vai abranger ela? E como a gente é muitos voluntários nas entregas, a gente sempre procura alguém estar próximo, principalmente dessa mulher que tem um pouco de dificuldade de leitura, e ali a gente já aproveita incentivando, olha, vamos procurar o EJA, né? Ah, mas eu não vou aprender mais. Dá tempo sim, sabe? A gente sempre procura fortalecer elas nesse sentido. A gente sempre já, até dissemos isso algumas vezes, que a gente tem que achar uma maneira de fazer uma cartilha para quem não sabe ler. Como que será isso? Ficou um debate que foi levantado dentro da coordenação, e depois a gente até parou de andar sobre isso, que eu até me proponho a trazer isso novamente para a coordenação. Mas é mais nesse olhar de dizer, né, o quanto é importante o estudo, sabe, o quanto é importante elas estarem se capacitando. Então, hoje, de tanta gente falar, e com muito orgulho que eu falo, a nossa companheira, que é minha companheira de território, a Deise, até voltou a estudar, sabe? Ela começou, agora ela já voltou presencial, devido a isso, de tanto escutar a gente falando, olha, o quanto que é importante, né, a formação, o quanto é importante você conseguir ler, você conseguir compreender, né, até para você ler o que o Estado está te propondo, do que está chegando até você. Então, é nesse sentido que a gente faz, né? A gente até gostaria de contar mais com a presença, eu mesmo acho que a escola podia ser muito mais parceira da gente, né, da Flores de Resistência nesse sentido, mas ainda a gente não achou essa brecha, sabe, para poder estar trazendo, né, elas mais, os professores, na verdade, as pessoas, né, mais para próximo da gente. Então, nas rodas, que são as entregas, é esse cuidado que a gente tem, de tentar produzir um material mais didático, com mais uma cartilha com escrita, mas também com vários desenhos, que talvez eu não consiga ler, mas eu consiga fazer a compreensão pelos desenhos, é uma maneira que a gente trabalha. Lembrando que a gente lidar com pessoas que têm ensino, concurso, como é que fala lá? Que são profissionais e tal, mas também tem a Simone aqui, que só tem o ensino médio, tá entendendo? Que tem o ensino médio completo, mas que a experiência de vida dela
vale mais do que muita formação, é o que ela acredita e o que ela tenta passar para outras. Mas procuro, né, tanto eu quanto todo mundo que está aqui, independente de quem tem estudo, quem não tem, no sentido assim, eu tenho magistério, eu não tenho, eu tenho até aqui o ensino médio ou fundamental, tem o mesmo valor dentro da Flores, sabe? Então, dentro da Flores, se tiver a humanidade para ter um amor e um carinho, um respeito pelas situações que a gente vai vivenciar e a gente está cuidando, já é que vale para a gente. Mas a gente sempre fortalece a importância dos estudos, principalmente das adolescentes. Portanto, que a nossa dignidade menstrual é para que elas não saiam da escola mesmo, que não seja o motivo dela ter saído da escola porque não tinha um absorvente para ir. Então, se o motivo é esse, não vai ser mais, porque enquanto a gente tiver força, a gente vai lutar para que isso não aconteça. É um pouco disso. E Ricardo, você quer completar também mais um pouquinho? Só falar que, apesar de eu estar no segundo período, eu tenho conversado muito com os professores nas discussões da FAI sobre eu acreditar na escola romper os muros e ir para dentro das comunidades em que ela atua. Eu acredito nisso. Então, como eu sou novo ainda na pedagogia, eu até perguntei, até lancei para o professor se a possibilidade disso acontecer, que eu acredito muito. A Simone acabou de falar que não tem tanto apoio da escola com relação às flores de resistência, não é isso? Então, eu acredito nisso daí, que a escola precisava romper e se aproximar mais do seu público-alvo. Assim como uma empresa, a administração praticamente ela não conhece o chão de fábrica se ficar somente dentro do seu escritório. Quem conhece o chão de fábrica são os chamados de peões, né? São os colaboradores, eles conhecem o chão de fábrica. Então, essa aproximação, eu acredito nela, entendeu? Eu agradeço aí, viu, pela participação. Obrigada, Ricardo. E eu acho que um pouco do que a Simone falou, né, desse despertar, né, de consciência na comunidade, seja pela questão da menstruação, seja pela questão das doações, também é uma forma de educar, sabe? Também é uma forma de levar a educação para essas mulheres. Talvez não a educação escolarizada, mas é uma forma de educar também a outra, né? A partir das suas próprias vivências. Eu não sei, a Rai está com a mãozinha levantada, talvez ela queira falar um pouquinho mais sobre isso, que é algo que ela vem pesquisando também. Rai? Bom, boa tarde, gente. Eu ia comentar um pouco sobre isso, sim, né? Até um pouco do que Simone conversou comigo, né, antes, do tanto que esse processo gera aprendizados, né, para essas mulheres também. E aí, uma das coisas assim que me admira mais, acompanhando Flores, né, mesmo que de longe, é essa preocupação com uma formação dessas mulheres, né? Então, as cartilhas mesmo, né, que o Flores distribuiu sobre saúde feminina. É uma forma também de atingir essas mulheres e tratar de questões que são da realidade delas, né? Que está ali urgente. E eu fico pensando também, né? Eu acho que é um movimento, claro, que a gente faz sem desmerecer os saberes que são aprendidos na escola, mas que é importante que a gente reconheça que outros espaços são educativos, né? Que são formativos, e os saberes, igual a Simone fala, são válidos, né? Tanto quanto, né? A gente sabe reconhecer esses saberes. Então, eu fico assim... acho muito legal quando a Simone colocou que elas falam, né, sobre essa importância de voltar à escola, de ir na EJA, de se formar, porque, querendo ou não, né, hoje é a forma como a gente tem, às vezes, de ter acesso a outros conhecimentos, na escola, né?
É ali que, às vezes, a pessoa volta na EJA, inclusive, para conseguir uma melhoria no emprego, né, para ter um salário melhor, né, com objetivos, né, que hoje são permitidos a partir desse acesso na escola, mas eu acho que até para os objetivos do coletivo, né, essa aprendizagem do diálogo, né, é muito mais importante, inclusive, né, dessa troca que é feita através do ouvir o outro, né, da troca de experiência entre as mulheres. Então, eu acompanhei algumas lives, eu acho muito legal, assim, esse falar de si, né, e ouvir o outro, tanto que isso ensina também, né. Então, acho que, às vezes, a gente tem que tomar esse cuidado, especialmente, né, na área da educação, do foco, às vezes, está só na escola, né? E aí perceber essas outras aprendizagens, né? Inclusive nesse colóquio, né, que a gente está aprendendo muito. Mas eu queria perguntar a Simone, também com foco nessa ideia do que a gente aprende, né, com as experiências que a gente tem, como você acha, assim, que participar desses coletivos, de estar nesses espaços, se de alguma forma isso tem modificado também a sua vida, sabe? Que para você, pessoalmente, você, Simone, você acha que tá no coletivo, tá nesses espaços, tem interferido alguma coisa para você? Nossa, então, como tem? Eu falo que eu acho que a Flores tinha que ter chegado na minha vida há 20 anos atrás, porque eu me tornei uma pessoa muito melhor mesmo. Sabe aquela humanidade que eu não tinha, porque eu achava que o mundo era em torno de mim, e hoje eu entendo que o mundo não é em torno de mim, sabe? A solidariedade dentro de mim, ela flui o tempo todo, sabe? Eu sempre quero estar solidária, e quando eu não consigo, isso me dá uma angústia, uma dor. Eu acho que todos precisamos de passar por algum coletivo, independente de ser a Flores ou não. Nos renova como ser humano, nos renova como pessoa, sabe? Quando você sai da sua doma, quando você sai do seu casulo ali, para compreender o casulo do outro, e muitas das vezes você consegue atingir, e muitas das vezes você não consegue atingir. Então, eu me tornei e procuro todos os dias, quando eu acordo, quando eu abro o olho, eu peço a Deus que os erros de ontem eu não cometa hoje, e que a mulher que eu fui ontem, hoje eu tento ser mais 1% a cada dia, sabe? Porque hoje eu me sinto humana, sabe? Eu consigo sentir a dor do outro, eu consigo comer um prato de comida e me incomodar por ter o prato de comida, eu fico até emocionada em dizer, porque quantas das vezes que a gente tá ali comendo 3, 4 pão e não tá nem aí porque o outro não tem para comer, sabe? Quantas das vezes que o problema do outro não é seu, por que que ele não é meu, sabe? Por que que eu posso ter um frango e o outro não pode ter? Então eu posso dividir esse frango com o outro? Posso, sabe? Porque, então, assim, eu sou uma mulher muito mais cuidadosa, eu me tornei uma mulher muito mais humana, eu diminuí muito o desperdício, sabe? Eu diminuí o desperdício. Hoje eu não vou jogar isso aqui fora, porque isso aqui ele vai ser útil de alguma forma, coisa que lá atrás eu não fazia, sabe? Coisa que lá atrás eu não preocupava. Então hoje eu valorizo mais a vida. Eu valorizo mais as oportunidades que eu tenho de qualidade de vida. E durmo muito angustiada, com um desejo imenso no meu coração de acordar e ver um Brasil diferente. Um Brasil igual para todos, sabe?
mas é igual mesmo para todos, a mesma dignidade que eu tenho de ir lá, entrar no supermercado e conseguir fazer minha compra, que todos tenham essa dignidade. A mesma dignidade que a minha filha tem um absorvente, que todas tenham esse absorvente, sabe? Que não falte pão na mesa de ninguém, que eu não tenha que mandar meu filho para a escola debaixo de uma chuva, sem capa, sem sombrinha, porque lá ele vai tomar um café da manhã. Ele vai para a escola porque lá ele vai precisar de passar por esse processo de aprendizado, mas não por necessidade do que ter o que comer. Então, só me renova e todos os dias eu faço essa reflexão de me tornar uma pessoa melhor a cada amanhecer. Sabe? Que se no dia de hoje, se eu chegar a fechar os olhos, eu vou com a sensação de que eu pelo menos tentei, eu pelo menos lutei, sabe? Eu não vim nesse mundo e parti dele sem nada ter multiplicado, sem não ter plantado alguma coisa eu plantei, e plantei dentro de mim. Porque quando a gente faz a solidariedade para o outro, você faz para você primeiro, sabe? Cada mulher que recebe um kit de absorvente e traz para mim, principalmente que estou no território, Simone, como é bom, sabe? Nossa, eu fui lá no Barreiro e voltei e minha roupa não sujou. Sabe? Eu não vou faltar de trabalho hoje, porque agora eu tenho um absorvente. Então, o que mais que eu preciso? Eu só preciso que os nossos governantes atuem, nos respeitem como mulher, sabe? Nos respeitem como menstruação é um direito meu, é dignidade, sim. Eu não tenho que ter um presidente, uma ministra, um governador que acha que isso é balela, que acha que isso não é importante. É importante, sim, para a minha saúde, para o meu corpo, para a minha autoestima, sabe? Então, é isso que eu me tornei. É muito forte a sua fala, né, Simone? Assim, a gente se sensibiliza e se emociona junto, né? Porque a partir do momento que você não conseguir sentir as dores do outro, também você já, né, já deixou de existir aqui nesse mundo, né? Mas, enfim. A Aline quer falar também? Ah, antes, rapidinho, Aline, daqui a pouco, Simone, a Rai vai projetar algumas imagens do Flores, e aí você puder falar também dessas imagens, o que cada uma representa, o que foi cada cenário, tá bom? Mas vamos ouvir a Aline. Olá, tudo bem, companheiras? Boa tarde. Simone, essa fala sua por último aí, mulher do céu. Então, eu sinto muito isso, sabe, Simone? Apesar de ainda não ter encontrado, assim, a sensação que eu tenho é que ainda não encontrei um grupo para chamar de meu, um coletivo para chamar de meu, sabe? O Flores é seu. Pois é uma das perguntas que vou te fazer. E apesar disso, você falou aí, e eu sinto muito isso, sabe? Dessa questão de assim, da gente não conseguir. Eu não consigo, nesse atual momento, no momento que a gente está vivendo, principalmente, né? Eu não consigo ter momentos de lazer sem pensar em outras pessoas, sabe? Na situação que as outras pessoas estão vivendo, sabe? Assim. Então, eu não sei, sabe? Quais as formas de que forma que eu tenho conseguido existir mesmo, assim, porque tá muito difícil, sabe? E tá muito pesado. Só que o que eu vejo na sua fala é o seguinte, que, assim, você, mais do que ninguém, sabe de tudo isso. Sabe de como que as coisas estão cada vez piores para o pobre, né? E para o trabalhador, mas você está lá na luta. E, de certa forma, isso te preenche. Então, ao mesmo tempo que você pensa assim, nossa, tá muito difícil, você na luta que você preenche, né? Essa dor mesmo, porque chega a ser uma dor física, né? Quando a gente pensa nas situações, né? Nas diversas situações vividas, né? E
E eu sempre lembro do Paulo Freire nessa parte, né, quando eu penso nisso, porque ele fala dessa questão da esperança, né? Do esperançar, eu não vou saber falar, né, literalmente, mas de você ter uma esperança, mas não uma esperança ingênua, né? Que para isso a gente tem que ir para a luta, tem que construir algo juntos, né? E tem que estar lá, né, na linha de frente. E eu acho que é isso, né? A sua fala mostra muito isso, né? Que apesar de tudo, de todas as dificuldades, vocês estão lá e isso no final do dia é o que conta, né? E eu queria te perguntar se vocês também aceitam doações de absorventes de pano. Te pergunto por quê? Porque a minha irmã ela é costureira e ela faz esses absorventes. Então, assim, se vocês aceitam essas doações, porque a gente providencia os materiais, ela confecciona os absorventes e aí a gente vai conversando, porque a gente já estava querendo, sabe? Porque ela faz e a gente já estava pensando em... Porque ela faz isso e máscaras. Máscaras ela estava doando também, né? Ela estava doando, só que teve que dar uma parada porque a gente não conseguiu mais materiais para fazer as máscaras, né? E a situação, agora a situação dela está um pouco melhor, que o marido dela conseguiu um emprego, né? Então as coisas estão ficando um pouco melhores. E aí, você falando dos absorventes, né? Eu pensei que que eu posso ver com ela, da gente fazer esses absorventes, sabe? Porque também eu acho que se a gente conseguisse, né, pessoas que costuram e tal, e a gente conseguisse levantar esse material, eu acho que é interessante também, né? Porque tem muitas mulheres que costuram, né, e que eu acho que não se negariam a fazer isso. Eu não sei como que é dentro do Flores, se vocês têm esses contatos, né? E aí é saber disso, assim, sabe? Se é possível, sabe? Essa parceria e tal, se a gente pode doar e tal, se é com você mesmo, que eu posso conversar, para a gente fazer esse corre aí. No mais é isso, eu só tenho que te agradecer mesmo, que sua fala para uma segunda-feira, num país que está sendo desgovernado por Bolsonaro, é revigorante. Muito obrigada, viu? Então, Aline, quando você começou, eu disse para você, o Flores é seu, né? Tá vendo? Você se encontrou. Cadê o coletivo que não estava aí? Porque o coletivo era o Flores, entendeu? Eu fico muito feliz. A gente aceita sim, gente. E a gente não aceita doações só de dinheiro, não. É qualquer doação. Há um tempinho atrás, a gente ganhou 3.000 unidades de absorventes descartável. E a gente não diz não. Então, a gente tem uma pegada do ecológico, mas se chegou na nossa mão o descartável, bora fazer a roda e entregar o descartável, sim. E já adianto o agradecimento, pode ser diretamente comigo ou também direto no Flores, tá? As portas dos Flores estão abertas, a gente tem um grupão, a gente chama o grupão do Flores de Resistência, onde a gente inclui todas as pessoas que querem se aproximar do Flores, entender, conhecer o Flores. E aí, quando a pessoa realmente fala assim, olha, agora eu estou preparada para fazer parte da coordenação. Na verdade, a gente não deixa nem vocês descobrirem, não. A gente mesmo que descobre vocês e coloca lá na coordenação. É só isso que a gente faz. Mas o Flores não é só da nossa equipe, não. O Flores é de todos que quiserem doar, seja como doar, o que doar, sabe? Aquilo que não é útil para você, ele vai ser útil para alguém. E essa é a certeza, sabe? Ele é útil para alguém. Nós temos um sonho e um projeto, né, que está a se definir, que no ano que vem a gente consiga fazer que as mulheres mesmo do território produzam seus absorventes, sabe? E aí, como produzir isso? Ele vai ser geração de renda? Sim, mas ele vai ser geração também de qualidade, de aprendizado, porque imagina essa própria mulher produzindo seu absorvente. A gente até ganhou já uma máquina de costura de uma moradora do território, eu ainda nem busquei, tem até que buscar essa máquina,
Então, assim, era um sonho já. Quem sabe você, sua irmã, não venha nos ensinar, né? Porque eu também quero fazer parte desse processo de aprender a costurar, a ensinar outras mulheres, sabe? Então, assim, as portas estão abertas. Vai ser muito bem-vinda essa doação, tá? E estamos aqui para somar. E é isso que a gente espera da Flores, sabe? Que ela não seja só nossa, que ela expanda, assim. Sabe, quando chegar, eu fico imaginando assim, daqui um ano, que eu não quero também sonhar muito, muito não. Todo mundo falando, nossa, lá no meu bairro, a gente hoje mesmo, nós mesmos produzimos absorvente para as mulheres. Imagina, independente de ser centro-sul, de ser favela, sabe? Nós não estamos preocupadas com onde vai ser, mas que todos apropriassem disso, dessa dignidade. Porque o João retrata bem, né? Os homens também. Imagina, daqui uns dias a gente está aqui, homens produzindo absorvente para a companheira, para a filha, para a sogra, para a vizinha. Gente, eu acho que eu fico sem palavras para descrever qual seria essa alegria. Então, as portas do Flores de Resistência estão abertas para você, Aline, para sua irmã e para todos que quiserem. Não precisa vir para doar, não, gente. Venha conhecer a Flores, sabe? Eu faço o convite, venha conhecer primeiro a Flores. E aqui, eu coloquei seu e-mail aqui, né, que você falou. E aí depois, Aline, a Rai também pode te passar o contato da Simone, né? E onde é o Flores, Simone? Onde que ele está localizado? Ele tem uma localização? O Flores, ele é na minha casa, na casa da Deise, na casa da Andressa, na casa da Lorena, na casa da Mari, na Ender, da Sol, da Sofis, da Marcela, da Ágata. E o Flores é na casa de qualquer um, sabe? O Flores, porque a gente não tem uma sede própria, ainda. Então, a gente trabalha com essa logística. Vai receber uma doação. Quem está mais próximo da Mari, então vai para a casa da Mari. Está mais próximo da Simone, vai para a Simone. Ou os voluntários, a gente vai ter que achar um voluntário para buscar. Então, vamos achar um voluntário, né? De carro, para que busque. A gente gosta muito quando o doador, independente da quantidade que ele doe, vamos supor lá, a Aline vai doar para a gente uma quantidade de absorvente. O que a gente faz um pedido? Que a Aline venha no dia dessa entrega, para ela sentir essa emoção, esse calor dessa entrega, os olhinhos brilhando, alguns se emocionando, outros sorrir de nervosismo, outros de alegria, sabe? Então a gente é a Flores, além do Instagram, né? Que a gente tem o Instagram Flores de Resistência. Então, nossa história é toda no Instagram. Isso, tem lá o Instagram do Flores. Eu queria pedir, né, uma abertura aqui para a Rai, para ela projetar algumas imagens. E aí, Simone, se você puder falar de cada uma delas, né, quando foi gerada, por quê, um históricozinho rápido, né? Dá para projetar, Rai? E aí, quem quiser acompanhar, lá no Instagram do Flores também, tá, gente? Isso. Simone, deixa eu te perguntar. Eu não sei se você falou, se eu que podei aqui, né? Eu que me estava pensando que alto, mas em ocupações, como é que é? Vocês fazem ações assim, né? Em ocupações também ou não? No momento, a gente só está na ocupação Irmão Dorothy, que fica na região da Vila Santa Rita, aqui no Barreiro. Mas sonhamos em um dia estar em todas as ocupações, porque são muitas ocupações. Mas no momento a gente só está tendo perna para estar no Irmão Dorothy e aqui no Alto das Antenas. São essas duas ocupações que a gente atua. Essa imagem aí foi lá na Praça 7. Eu não tive nesse dia porque eu tinha um outro compromisso. E aí, né, foi logo depois do veto do Bolsonaro, as mulheres fizeram, o coletivo, né, fez essa ação aí, onde fez essas entregas. Então, quem tinha doava e quem não tinha levava. Eu não vivi esse momento de estar presencialmente, mas foi tudo muito lindo. Aí é lá na Irmã Dorothy, na casa da Maria. Foi na entrega, lá na casa da Maria.
Eu estou em dúvida, peraí, só um pouco. Essa aí é a entrega da Flores, não é da Circulou, essa é a entrega dos absorventes. Aí na frente aí a gente tem a nossa companheira Lorena, que está de blusa preta, a Andressa, a Maria. Maria é, né, uma liderança comunitária também, lá da Ocupação Irmão Dorothy, onde faz essa parceria de território junto comigo, com a Deise. Também, lá na Maria. Aí tem a Sol, tem a Lorena, a Marcela, a Maria, a filha da Maria, e as mães, né, que receberam esses kits. Aí parece que eu estou entendendo, gente, está um pouco longe, foi o dia da Circulou. Parece que foi o dia da entrega dos... Não sei se foi a entrega dos absorventes ou das fraldinhas, estou um pouco em dúvida. Mas não, foi da Marcela, então... É a Pagu. Então, se é a Pagu, é o absorvente. Aí é que eu estou vendo a Marcela aqui. Foi os absorventes, kit menstrual. De novo na Maria. Eu quero ver que vocês vão achar a minha roda aí, gente. De novo lá na Irmã Dorothy. Também, essa entrega foi lá. E aí todo mundo... Aí foi aqui no Instituto Macunaíma. Nesse dia a programação era que a gente colocasse algumas mulheres, e aí estava só a metade das mulheres que a gente colocou numa pandemia, mas todo mundo se cuidando. Foi muito massa esse dia, essa foto aí, a gente mostrando, né, o quanto é importante mulher, cuidar de mulher. Foi muito lindo esse dia aí. Aí tem várias companheiras aí de território. Aí também, na Irmã Dorothy, também no dia da entrega. Aí foi um ato, né, que a gente foi fora Bolsonaro, né? Mulheres vão derrubar... Mulheres negras que vão derrubar o Bolsonaro, eu acredito muito nisso. E eu estava aí. Acho que são essas, né, Rai? As imagens. Mas, assim, tem mais alguma, porque Rai? ficou faltando, né? A Simone bem falou, né? Lá na Vila Semig, né? Porque, na verdade, foram 60 absorventes ecológicos, já foram entregas. E o que a gente faz com as entregas? São, primeiro assim, 10 na Vila Semig, 10 na Irmã Dorothy. Depois volta, mais 10 na Vila... Aí é aqui em casa. Gente, esse dia foi muito massa. Esse dia aí, não teve entrega nesse dia. Esse dia foi oficina de turbante, a gente fez sobrancelha das mulheres, a oficina de turbante, os meninos na minha sala, brincando, desenhando, porque a gente também tem um cuidado com as mães, aqui em casa também, na minha rua, né? A gente traz as mulheres e a gente também tem a oficina, porque o que acontece? O Flores ele é dividido, né? Ele tem aí a Mari fazendo a sobrancelha, essa moça que aparece aí, Maria Rodrigues, ela nunca tinha feito a sobrancelha em 45 anos de vida. Então é uma emoção muito única dessa mulher se propor a isso, né? E nos colocar a sobrancelha dela na mão da gente, tipo assim, o que vai dar? Nunca fiz. E foi muito maravilhoso quando ela chorou, e o choro não foi de tristeza, foi de alegria por a gente estar concedendo isso para ela. Mas, Simone, mas é tão simples fazer uma sobrancelha, mas tem pessoas que não têm condições de fazer uma sobrancelha. Não é chegado, não tem esse momento. E esse foi o dia da beleza, onde a gente fez maquiagem, onde a gente fez sobrancelha, mulheres do território que são manicure e pedicure fazendo unha das outras mulheres do território, a Dulce do Macunaíma fazendo a oficina de turbante, todas fizeram turbante, e o Flores doou todo o material. Aí a Dulce fazendo, aí é a Isa fazendo turbante. Foi muito lindo isso aí. Aí a gente, essas 3 que aparecem aí, foram voluntárias no dia, fazendo as 2 últimas aqui, maquiagem, e a Grace fazendo unha, e aí foi a maneira que o Flores achou, e dando essa florzinha para retribuir um pouco do carinho, da alegria que a gente estava de ter tão voluntárias, né?
em pleno domingo, se doando para estar aqui com a gente. Eu estava dizendo, de novo, a mesma. Aí foram todas voluntárias. A única que participa do Flores mesmo é a Mari, ela está até com a blusa da Flores de Resistência. O GT Oficina, ele preocupa muito com as crianças, então qualquer entrega, qualquer oficina que aconteça, a gente sempre vai ter uma equipe também para cuidar das crianças, para que as mães aproveitem mais esse espaço. Então a gente tem pessoas capacitadas mesmo para estar ali cuidando das crianças, desenhando, conversando, entendendo mesmo o mundo delas. Então, o GT ele é dividido, né? Tem o GT da oficina, tem o GT... Cada um faz seu papel, e aí a gente tem a recriação com as crianças. Então, a mãe nunca vai falar assim, eu não vou poder ir por causa dos meus filhos. Seus filhos nunca vai ser impedimento para o Flores de Resistência. A gente já liga, a gente já pergunta, vai trazer criança? Quantas? Simone, eu tenho 4 crianças, não é problema. Aí a gente tem um cuidado de preocupar com o lanche, aí as crianças aí. Aí essa daí foi a ação nossa do Dia das Crianças. A gente doou das nossas crianças. Não, aí não das nossas crianças. 30 brinquedos, 40 crianças foram atendidas com brinquedos, todos ganhados voluntariamente, que a gente ganhou, e a gente fez essa ação. A Yasmin, que coisa mais linda, esse brinquedo foi doado. E essa Joaninha, ela canta. Yasmin. Gente, você imagina colocar 40 crianças assim, e é muita responsabilidade, mas foi muito bom. Eu aí louca pintando, e a gente estava brincando, né? Então, se eles errassem, a gente ia pintando o rostinho deles. Quem tinha um número maior de tinta no rosto. Aí tá a Tati, Deise, a de branco, é a minha parceira de território, Deise, Lorena, todos os brinquedos que a gente ganhou. Ainda faltou, viu, gente? Porque ficou tanto menino ainda sem ganhar. Ano que vem a gente vai tentar fazer maior e maior essa doação, arrecadar com mais tempo. Aí a gente brincando da dança do balão. Foi tão bom que quantos anos que eu não parava para poder brincar, sabe? Para poder viver, né? E eu vivi isso com essas crianças. Aí era a dança da cadeira. Muito top. É muito legal a gente, né? Porque assim, a gente te ouviu e agora a gente visualizou, né? Então é muito bacana isso, assim. Dá uma vontade de correr para lá, né? E estar junto com Flores também, depois dessa fala potente da Simone, das imagens que a Rai foi projetando para a gente. Está tudo lá no Insta, tá, gente? Vão lá no Insta, vocês vão ver muita coisa legal, né? Inclusive para saber tem como doar, lá, como gente. participar. Sim, tem muita a coisa, gente já também sigo. Isso. Daniela, a gente faz um retorno, tá? Para todos os doadores, onde foi gastado, o que foi gastado, a quantidade que a gente recebeu mensalmente. Então a gente faz essa devolutiva todinha lá no Insta lá. Vocês vão mexer lá que vocês vão achar. Porque a gente tem um cuidado de provar, né? Eu acho que isso tem que partir de provar para vocês onde eu estou investindo, o que eu estou doando é verdadeiro. Esse mundão louco que a gente está, então a gente procura muito dar essa devolutiva para vocês em honestidade, mostrar mesmo, né, que está sendo investido, como e com quem está recebendo isso. Então, a gente procura sempre estar fazendo essa devolutiva. E é muito lindo também te ouvir, Simone, porque eu, Ana, as meninas que estão aqui, né, Vanessa, Rai, né, muitas meninas, né, e pessoas que estão aqui hoje, acaba que nós trabalhamos muito com a questão de gênero, né, no campo teórico. Então a gente pesquisa gênero, a gente estuda, a gente traz estudos de caso, mas te ouvir assim, ver a prática, né, do que a gente faz, do que a gente escreve, é tão lindo, porque é o feminismo assim, na prática mesmo, essa acolhida às mulheres, às mães, né, e isso é muito lindo. E tem até uma fala da Bell Hooks, eu estou até, né, relendo aqui um pouquinho a Bell Hooks, e que ela fala muito disso, né? O feminismo é o cotidiano, é a prática, é a luta que você faz ali para ajudar uma mulher que está próximo, né?
Então, é essa praxis, né, que Freire fala tanto, e que você faz isso muito lindamente aí no Flores, você, o coletivo de mulheres que estão junto, né, nessa parceria com você, e é muito lindo a gente ver isso, né, o que a gente faz na teoria aqui e ver vocês atuando na prática, é uma coisa assim... Ah, não sei. Encantou demais a minha segunda-feira. Isso eu posso dizer, viu? Encantou demais a minha tarde de segunda. Daniela, eu quero retratar também, na última entrega aqui do território Vila Semig, eu fui procurada em cima da hora por uma moça do território, e ela é lésbica. E ela mora com a companheira também. E ela, Simone, preciso muito de ganhar esse absorvente, muito, muito, muito. E aí a gente teve uma desistência nesse dia. Eu falo que Deus trabalha, né, a favor. E ter ela naquela roda foi muito importante para a gente. A gente começou a entender que, peraí, o nosso mundo não é fechado. Porque quando a gente fala flores, as pessoas pensam assim, é só mulheres. Não, sabe? A gente está com todos os gêneros lá, todos, sabe? O Flores é para homem, é para mulher, é para trans, é para lésbica, para quem quiser, você está entendendo? Chegou, se identificou, ficou. Então, as nossas doações, a gente não... Ah, não, tem que ser só mulher. Não, sabe? A gente não está preocupada com isso, não. A gente está preocupado em acolher, em atender e respeitar. Entende? Então, assim, o Flores é isso que é o Flores. Isso é muito bacana essa acolhida. Pessoas assim que estão aqui na roda hoje querem dizer alguma coisa, falar mais alguma coisa. Eu já posso ir encaminhando assim para uma fala final da Simone. Alguém mais tem o que dizer? Levantem as mãozinhas. Oi, Rai. Rai? Oi, é que deu um probleminha aqui no áudio. Mas já... Não, eu ia comentar assim, uma coisa que eu queria falar também. Sobre essa relação assim também, porque o Flores é um coletivo, né? Beleza. Mas as pessoas que estão nesse coletivo, né, organizando, elas têm atuação em outros espaços, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco de que forma que isso também tem contribuído, assim. Eu acompanho, eu sei que tem pessoas que são estudantes, né? Tem gente que é psicólogo, igual a Agatha é psicóloga, né? A Andressa é estudante também, né? Tá ali, tem até o cursinho, né? Do Consciência Barreiro. Então, assim, de alguma forma, tem várias frentes de atuação. O Afronte, que sempre faz coisas junto, né? Que é o coletivo de estudantes. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho como que essa atuação conjunta também contribui, né? Porque isso que a Dani falou eu acho interessante, dessa união mesmo, né? Entre quem pesquisa gênero e quem está atuando na linha de frente, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar essa responsabilidade para a gente, né? De que fazer pesquisa não pode ser só um diálogo com os livros, né? Fazer pesquisa tem que ser um diálogo com o real, né? Com a prática do feminismo. Então, eu vejo, eu acompanho, eu sei que tem muitas pessoas que estudam sobre feminismo e que estão no coletivo, né? Que estão em outras frentes. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, por favor. Então, a gente tem, né, mesmo, pessoas do cursinho Consciência Barreiro, que é a Lorena e a Agatha, né? A Agatha, ela é a psicóloga do CRAS. Então, assim, apareceu uma demanda. Fica fácil, né? Porque apareceu uma demanda da assistência. A gente sabe para quem levar. Tem a Fê, que estuda medicina. Então, sempre quando a gente precisa de alguém,
para atuar numa roda. Então, fica a cargo dela, geralmente, conseguir uma companheira, né, de faculdade, para que venha palestrar para a gente. A Fronte faz sempre essa parceria. Então, assim, hoje a gente também tem a parceria com o PSOL. Vamos falar de política. Então, a gente tem a SOL, que vem. Mas só que, ao mesmo tempo, a gente não fica muito apegado aos outros estudos. A gente fica apegado... para mim, Simone, é o ser humano. Eles vêm, independente da trajetória, do que estão cursando, ou se já cursou, ou estão prestes a cursar, eles vêm sendo humano, e para se renovar como ser humano. Entende? Então, chega humano para se renovar, ser ser humano. Eles vêm nisso, mas é lógico que isso facilita. Né? Então, assim, vamos falar hoje sobre alguma coisa sobre o lado do cursinho. Então, tem um cursinho popular, então fica mais leve. É o afronte, mas é mais nesse sentido. Mas ali, quando está ali na coordenação mesmo, é todo flores, sabe? A Simone, dona de casa, estaciona a dona de casa e é flores. Aí ali não tem a assessora, não tem a conselheira, não, é a flores. Porque a gente tem o nosso dia a dia, cada um faz uma coisa, cada um passa por um caminho, mas na hora que se unem ali, se unem flores de resistência para cuidar desses dois territórios que estão em situação de vulnerabilidade, que não são únicos, né? Mas que no momento o que as nossas pernas alcançam são eles. É um pouco disso. É muito Obrigada. bom. Muito bom ouvir, Simone. E eu acho que fica aqui o convite, né, gente, para conhecermos um pouco mais do Flores. Nós já colocamos aí no chat o Instagram, o e-mail, né, de contato com Flores. E fica esse convite, né, Simone, para que a gente também possa abraçar esse coletivo, né, e auxiliar de alguma forma, como bem disse Simone, a gente pode sempre ajudar o outro, né, em pequenas ações, em grandes ações, né, basta querer estar perto, basta querer também poder ajudar e fazer parte, né, desse coletivo que é muito lindo, já traz um nome muito lindo, né, já carregado essa ideia de flores, de resistência, já é algo assim muito belo, né, de se ouvir, de se falar. E eu agradeço demais a Simone por aceitar o convite de estar conversando com a gente hoje, nesse colóquio que está muito lindo. Hoje de manhã nós falamos de estudantes nas ciências e agora estamos falando, né, de resistir frente às durezas da vida e como resistir de forma leve, com flores, né, com as delicadezas que nós seres humanos temos, né? Então, acho que está tudo muito lindo. E eu queria muito agradecer, Simone, passar para você as últimas palavras e fazer o encerramento final. Simone, só uma coisinha antes, só falar mais um pouquinho, que eu estou muito emocionada, tocada, e os outros colóquios, a gente teve muita participação do Tina Martins, né, da Casa de Acolhimento das Mulheres Tina Martins, que também tem uma proposta junto, né, de perto com as mulheres, e agora estamos tendo você aqui com flores. Eu acho isso muito significativo, sabe, para a história do colóquio. Eu acho isso, a gente está sempre em diálogo com mulheres que estão ajudando outras mulheres, e eu só tenho a agradecer sua participação aqui. Quero te ouvir ainda mais, quero conhecer, e aí conhecer vocês, e tô aqui já seguindo no Instagram, tá bom? Muito obrigada. Então, eu que agradeço, quero muito, muito agradecer a oportunidade, né, da gente estar aqui, porque querendo ou não, eu estou aqui, né, falando da Flores. Então, significa que não está só no nosso mundinho aqui, está dando certo. Está dando certo o que a gente está fazendo, o que a gente sonhou, está dando certo. Então, assim, volto a repetir, o convite está aberto, bora seguir a gente no Instagram, bora acompanhar nossas ações.
vir no território, tá, gente? Agora já está presencial, nós sempre ficamos presencial, mas é aquela coisa mais oculta, mas agora as portas estão abertas, né, para estar junto com a gente. Qualquer ação que a gente faça é divulgada na Flores, então a gente procura muito. Então, se todo mundo pode chegar, colar junto com a gente, que serão muito bem-vindos. Quero agradecer, Rayane, né, pelo contato, por acreditar, né? No começo eu falei, meu Deus, será que eu dou conta? Vamos embora ver o que dá. Hoje eu fiquei nervosíssima. E não dava assim, eu falei, meu Deus do céu, fiquei esse tempão todo preparando e agora o negócio não vai. E aqui não é preparando no que vai dizer, não, sabe? É preparando para estar nesse dia, né? Essa coisa de estar online parece que é mais sofrido, sabe? Quando está presencial, sei lá, acho que eu me solto mais. Aqui fica com medo que você vai errar. Falou verdade, Simone. Eu te daria um abraço agora se fosse presencial. Foi ótimo, Simone. Acho que todo mundo ia fazer uma roda, assim, para os abraços. Eu tô com saudade disso, sabe? Eu gosto desse movimento de estar olhando no olho mesmo, aquele olhar mesmo. O aconchego. Eu ainda sou apaixonada com esse aconchego. E essa pandemia não pode continuar nos roubando isso. Então, quem não vacinou, se vacine, para que a gente venha, né, para o território com qualidade, com segurança. A gente sempre procura isso, tá? Todas as nossas entregas com muito cuidado. Tem a máscara, esqueci de falar, desde o começo. Todos os kits têm máscaras descartáveis, todos os kits. E álcool em gel a gente propõe muito. Então, assim, eu quero agradecer mesmo pelo convite, eu quero agradecer pela oportunidade. Estou à disposição. Outros membros também do Flores de Resistência estão à disposição. Eu acho que falar da Flores é muito fácil, sabe? Então, fica leve. E as portas estão abertas para quando quiserem vir conhecer, é só ligar, Simone, quero ir. As portas estão abertas para conhecer toda a nossa ação, principalmente do território, e viver essa sensação boa que é. Independente da pandemia, a gente está resistindo, né? Então, que bom que a gente consegue resistir. Muito lindo, muito lindo. Obrigada demais, Simone. E é isso, é continuar nos cuidando, né? Bom, então eu queria fazer os agradecimentos finais, deixar um aviso. Nós tínhamos, né, um encontro agora à noite, uma live com a Letícia Nascimento e o transfeminismo. Só que, infelizmente, a Letícia não pode estar conosco hoje. Nós transferimos, então, esse encontro para quarta-feira, no mesmo horário. Então, quarta-feira, dia 10, às 18 horas, aí nós temos a palestra com a Letícia do Nascimento e o transfeminismo, tá bom? Então, no mais, obrigada demais, Simone. Receba meu abraço virtual, meu e de todos nós que estamos aqui, né? Agradeço demais essa equipe, a Ana, fundadora aí do Colóquio, Vanessa, Aline, Rai, Mônica, né? Já passaram aqui hoje também da equipe, Ju, Amanda, enfim, tem muita coisa ainda para acontecer. Amanhã nós temos mais colóquio, de manhã falando sobre mães na pandemia, né? À tarde falando sobre mulheres na literatura, à noite falando sobre mulheres na política. E acho que quem que tá mesmo amanhã à noite, gente? Ai, fugiu aqui, me ajuda. Isa Lourença e a Andréa Isa. Isso, ai, Simone, tá ótimo, obrigada. E elas estarão com a gente à noite. Na quarta teremos a Letícia, então, com o transfeminismo. É isso, gente, muito obrigada mesmo. Mais um encontro lindo. E vamos que vamos para amanhã, né? Mais debate-papo, mais conversa, mais diálogos tecidos aí com muito carinho. Obrigada, Simone, mais uma vez. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Obrigada, tchau, muito gente. obrigada mesmo. Gente, obrigada. Tchau.